Como foi a imagem do sudário de Turim formada? Foi algum tipo de radiação? E a imagem do homem no sudário se moveu? Este é o assunto deste vídeo. Para quem não sabe, o sudário de Turim é um manto antigo que mede aproximadamente 4,5 metros de comprimento por 1 metro de largura. Esse pano é conhecido como o manto que cobriu o corpo inteiro de Jesus em seu sepulcro, como descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 59, que diz o seguinte: E José, de Arimateia, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e fino. Esse lençol foi encontrado pelos apóstolos Pedro e João, como se lê em João 20, versos 6 a 8. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e encontrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Super interessante esses versos, porque fala das duas peças e fala que o apóstolo João acreditou quando ele viu os panos. Com certeza, alguma coisa nesses panos fez ele acreditar que Jesus ressuscitou. Lembre-se que essa passagem foi antes de João ver Jesus ressuscitado. Mais tarde vamos discutir mais a fundo a razão pela qual João viu e acreditou. Para quem nunca viu fotos antes, o sudário de Turim é retangular e longo, com imagens gravadas ao longo do tecido. Duas dessas imagens são imediatamente visíveis ao olho nu. Primeiro, o pano mostra a imagem do corpo inteiro de um homem com os braços cruzados sobre a cintura. A imagem mostra o lado da frente e o lado das costas. Segundo, o pano contém inúmeras manchas de sangue. Você sabia que em 1898, um fotógrafo italiano chamado Segundo Pia fotografou o sudário pela primeira vez? E durante o processo de revelação, Segundo fez uma grande descoberta. Ele descobriu que os negativos das fotos eram uma imagem perfeita de um homem. Ou seja, o negativo era, na verdade, o positivo. Então, se o negativo da foto é, na verdade, o positivo, então a imagem no sudário tem que ser o negativo. Super interessante essa descoberta. Mais à frente, vamos ver esse conceito outra vez. Agora, em 1988, um grupo de cientistas estudaram o sudário e depois de anos de estudo, eles publicaram que o sudário foi pintado na Idade Média. Esses cientistas usaram o método de datação de carbono feita uma pequena amostra do sudário. Eles afirmaram que o sudário era uma falsificação feita por algum artista medieval entre os anos 1260 e 1390. No entanto, mais tarde, descobriu-se, através de novos estudos, que a amostra do sudário que aqueles cientistas usaram foi tirada de uma parte do sudário que foi reparada na Idade Média. Quer dizer, eles usaram a pior amostra possível de todo o sudário para estudar. 3 estudos diferentes foram publicados a esse respeito desse problema encontrado no estudo de 1988. Essas 3 pesquisas foram novas investigações científicas e descobriram que a amostra usada anteriormente foi acrescentada ao sudário
durante a Idade Média, durante um processo de reparação de estragos ocorridos durante um incêndio em 1532. Centenas de outros estudos foram feitos no sudário, e vários destes estudos encontraram ainda mais problemas com o estudo original de 1988, incluindo um trabalho publicado em 2005 por um dos cientistas que participou do estudo original, Raymond Rogers, onde ele diz que a amostra usada não representa o resto do sudário. Com esse e outras pesquisas, o resultado da datação de carbono em 1988 foi considerada inválida e muitos outros estudos foram iniciados depois deste resultado. Em 2020, o pesquisador americano Joseph Marino publicou um livro com todas as suas pesquisas dos últimos 20 anos do sudário, que expõe vários erros com a datação de carbono e vários outros erros do estudo feito em 1988, o que finalmente e completamente deixa desvalidado o estudo original. Ele concluiu, então, que o sudário não é uma falsificação. Veja que interessante a conclusão de um grupo de cientistas americanos composto de cristãos, judeus e ateus, cujo projeto foi chamado STURP, Shroud of Turin Research Project. Depois de 3 anos de estudo, eles concluíram o seguinte. Primeiro, havia sangue humano no sudário. Segundo, as gotículas de tinta seriam resultado de contaminação. Terceiro, a habilidade e equipamentos necessários para gerar uma falsificação daquela natureza seriam incompatíveis com o período da Idade Média, época em que o sudário apareceu e foi guardado. 4. Como cientistas também não podiam afirmar que a mortalha era verdadeira. Mas veja que por isso se deve porque eles não tinham amostra do sangue de Jesus, correto? Olha que interessante, número 5. As marcas do sudário são um duplo negativo fotográfico do corpo inteiro de Jesus. Existe a imagem da frente e do dorso. A figura no sudário, ao contrário das outras figuras bidimensionais testadas até então, contém dados tridimensionais. Não existe ainda explicação científica de como as imagens do sudário foram feitas. O sudário apresenta marcas compatíveis com a descrição da crucificação nos evangelhos. A conclusão deles afirma que o sudário não contém tinta e, portanto, a imagem não foi pintada ou desenhada. Eles concluíram que a imagem é uma fotografia no pano, mas eles não sabem como a fotografia se formou. Vamos voltar nesse assunto mais adiante. Agora, estudos recentes revelam que a imagem tem flores. Interessante porque mostra a afeição de José de Arimateia por Jesus. Interessante também que o pólen e a imagem da planta encontrados no sudário ajudaram a descobrir a localização exata de onde o sudário veio, porque as flores no sudário são encontradas somente em Jerusalém. Nesse estudo também encontraram partículas microscópicas de pedra calcária no sudário, cuja espécie é somente encontrada em Jerusalém. A amostra dessas partículas de pedra foi identificada e datada do 1º século. Outro fato, o sangue no sudário é humano do tipo AB, que é raro no mundo inteiro, mas é comum em Israel. Veja as manchas maiores, são exatamente como descrita nos evangelhos, nas mãos, nos pés
e no lado do corpo onde o soldado furou com a lança. Veja que a imagem mostra uma coroa de espinhos. O estudo mostra que galhos de uma planta espinhosa foram fincados na cabeça do homem, um a um, em torno e no alto da cabeça, quase como uma touca, diferentemente da coroa de espinhos que todos entendiam antes. Essa outra prova da veracidade do sudário, porque se fosse uma pintura, o artista teria pintado uma coroa e não uma touca de espinhos, como foi revelado. Nesse estudo, foram revelados vestígios de terra no nariz, nos pés e nas mãos, provavelmente por causa da queda de Jesus no caminho para o Calvário. Incrível como tudo comprova o que está escrito na palavra de Deus. Mas espera aí, porque a melhor evidência que o pano foi o lençol que embrulhou o corpo de Jesus é a imagem ela mesma e como ela foi formada. Considere essas conclusões dos estudos. Primeiro, a imagem é superficial, ou seja, ela está somente no topo das microfibras e não manchou o verso do pano. Somente o sangue manchou o verso. E isso é, até hoje, impossível de replicar. 2. Outra peculiaridade é que a imagem é 3D, quase como um holograma. Não há imagem no mundo como essa, onde uma imagem de 2D carrega informação 3D. A parte mais escura da imagem está mais perto do pano, e a parte da imagem mais clara está mais distante do pano, formando assim a imagem 3D. Absolutamente incrível. Os cientistas usaram essa informação 3D e criaram uma escultura da imagem do homem no pano. A imagem do homem no pano é o negativo e não o positivo. Quem poderia pintar uma imagem no reverso durante a Idade Média, como esta do sudário? Ninguém. Por estas e muitas outras razões, o sudário não pode ser uma forja. Seria simplesmente impossível, mesmo nos tempos modernos de hoje, com toda a tecnologia disponível. No entanto, como a imagem se formou? Os cientistas acreditam que foi uma explosão de luz, como uma oscilação de luz de laser de alta intensidade com comprimento de onda única. Essa foi super intensa e breve. Essa explosão de luz é uma tecnologia que não existe hoje. A luz do sol pode sim criar manchas amareladas e amarronzadas num jornal, se este for exposto ao sol numa janela por vários dias. Mas a luz do sol não formará uma imagem 3D no jornal, muito menos num pano, como aquela do sudário. Mas a ideia é parecida. A luz resseca e oxida o lado do jornal exposto à luz. Mas aqui vai a pergunta: como a luz produziu a imagem? A resposta é que a luz veio do lado de dentro do corpo do homem e ela viajou em todas as direções como luz de laser. O poder para produzir essas luzes é de uma intensidade tão alta que é incompreensível. E com isso, só possível de se produzir com um poder sobrenatural. Espera aí, porque isso não é o mais interessante sobre o sudário. Escuta essa. O Instituto Internacional de Estudos Avançados de Representação de Espaço, localizado em Paloma, Itália, descobriu em uma pesquisa científica que a imagem do homem estava
se movendo quando foi produzida no pano. Você ouviu bem? A imagem parece no sudário em movimento. Sabe como eles sabem disso? Porque a imagem no sudário não é uma exposição única. De fato, ela é uma combinação de fotos consecutivas, tipo uma foto prolongada de uma bailarina dançando ou uma bola de tênis em movimento. Assim está registrada a imagem no sudário. A pesquisa afirma que é fácil de ver esse fenômeno porque a imagem do homem está presente em várias posições e eles apontam para as mãos, os dedos, os pés e o peito. A teoria é que a luz estava oscilando e por isso múltiplas imagens foram criadas no instante em que a luz aconteceu. Por causa da imagem ter múltiplas exposições, ela parece estar fora de foco. Agora, se o homem estava morto, com os olhos fechados, pois esse lençol foi usado para uma sepultura, como pode ser que a imagem estava se movendo? Gente, esse é o momento exato da ressurreição de Cristo, pouquinho antes dele abrir os olhos. Você vê agora porque Deus deixou essa evidência para ser descoberta por cientistas. Agora você pergunta, de onde veio essa luz? Somente Jesus pode responder essa pergunta, mas uma teoria diz que veio do DNA de Jesus no momento da ativação. De acordo com estudos, o nosso DNA produz luz, mas em pequena intensidade. Agora, o DNA de Deus é outra história completamente diferente. Como eu disse antes, a luz foi de altíssima intensidade, possivelmente equivalente ou maior que toda a luz do planeta em um único instante. Outra coisa, os cientistas também dizem que o corpo estava levitando no momento em que a imagem se formou. A gente vê que depois da ressurreição, Jesus entrou através de portas e paredes, como descrito no Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 e 26. Esse fato oferece uma possível explicação do porquê João acreditou quando ele viu o lençol. Jesus provavelmente levitou através do lençol e ali ficou o lençol na mesma posição, mas sem o corpo. E o lenço da cabeça dobrado num lugar à parte. E ao verificar os panos, João provavelmente viu a imagem com o semblante de Jesus. São parênteses, essa é uma opinião, porque ninguém sabe os detalhes que não foram mencionados na Bíblia. Tudo isso é absolutamente fascinante, porque as conclusões dos estudos científicos correspondem com o que está escrito na Bíblia. Não sei você, mas para mim, todos esses detalhes fazem a humanidade de Cristo quase que palpável. E por falar da humanidade dele, o sudário revela que Jesus tem 1,83 m de altura e, portanto, Jesus é bem mais alto do que os outros daquela época no Oriente Médio, onde a maioria dos homens tinha 1,60 m de altura. Super interessante. Se você tinha alguma dúvida, aí está a sua prova, que Jesus veio ao mundo para salvar aqueles que acreditam e têm fé. Se entregue a Ele e receba vida eterna. Até a próxima.